Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Edson Antony, professor de História e escritor da coleção Nossa Gente, que celebra os povos que constituem o Brasil. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e a gente está de volta aqui no estúdio oficial. Antes nós estávamos na Bet Educar, já faz um tempinho, fizemos diversos episódios lá, e agora a gente voltou para o nosso estúdio, para nossa casa, nosso segundo episódio no estúdio novo, primeiro episódio com um convidado e um convidado super especial. Edson Antony, ele é professor de História, ele é autor da coleção Nossa Gente, que a gente tem no Elefante Letrado, e ele vai nos contar um pouco como foi a experiência de escrever essa coleção e ser professor de História num mundo tão intenso como é o nosso e com tantas coisas acontecendo. Então, Antony, prazer te conhecer, que legal tu estar aqui conosco hoje. Prazer é todo meu, Sheila. Eu agradeço o convite de estar aqui para esse bate-papo e também o convite de poder integrar, né, a Elefante Letrado com uma coleção, como tu falou, né, a coleção Nossa Gente, que traz muito desse universo de contar a história, né, ou uma parte da história do nosso país. O que é a coleção Nossa Gente? A coleção Nossa Gente foi um convite que me foi feito, né, para trabalhar com a formação do povo brasileiro. Uhum. Num primeiro momento, havia se pensado em trabalhar com a imigração, né? Mas aí eu, né, conversando com o pessoal, lembrei que essa composição do povo brasileiro não se dá só pelos imigrantes. Sim. Que nós temos grandes grupos que compõem, né, a história, a cultura brasileira que não foram imigrantes, como os povos originários, como os afrodescendentes, uhum, né, que vieram por cá numa condição de não como imigrantes, né? Então, que se nós fôssemos falar da formação do povo e da cultura brasileira, teríamos que abarcar todos esses grupos. Uhum. Então, daí surge a ideia, a Nossa Gente. Uhum. Né? Quem é essa Nossa Gente que em diferentes momentos da história, a partir de diferentes pontos de origem, contribuíram para a formação disso que é o Brasil de hoje. E como é que é distribuída essa coleção? Quantos livros são? A coleção ela está distribuída em 10 volumes, tá, né? Onde a gente buscou, como eu disse, trabalhar com esses grupos, né, povos originários, afrodescendentes, e optamos também por trabalhar com as principais nacionalidades, uhum, né, de imigrantes ou grupos culturais. Porque quando nós falamos em imigrantes, nós podemos falar de portugueses, espanhóis, alemães, italianos, japoneses, franceses, né? Mas quando nós falamos, por exemplo, de imigração judaica, uhum, e quando ela se deu, ela não se dá a partir de um único país. São de diferentes regiões que essa comunidade judaica vem para o Brasil. Da mesma forma que a comunidade árabe. Uhum. Nós temos a vinda de imigrantes árabes de diferentes países, mas a cultura árabe que chega até nós é desse grande caldeirão, né, de países. Então, quando elencamos esses diferentes grupos, nós chegamos a esses 10 volumes. Claro que ainda existem grupos que compõem o Brasil e talvez, né, essa coleção não vai terminar por aí, de todos, mas não vai dar conta de todos, né? Mas a gente pegou, inclusive, por dados, uhum, do IBGE. Coisa que professor de história tem que trabalhar muito, né? Exatamente. E aí eu gosto, né, muito de trabalhar com esse tipo de literatura, porque eu digo assim, a literatura ela sempre me promoveu encontros. Uhum. E um dos encontros é essa possibilidade de trabalhar, escrever para crianças, para esse público infanto-juvenil, sem esquecer. Então, é uma versão minha como autor, que encontra uma versão minha como professor de história.
que vai sempre estar recomendando, né, para este autor o rigor, né, científico da história, da documentação, dos dados, das informações, da validação, da busca de validação dessas informações através de documentos. Então, um dos critérios que a gente usou para selecionar esses grupos foram justamente os dados do IBGE na composição da população brasileira e a incidência desses grupos de imigrantes. Então, a gente pegou os principais grupos de imigrantes que estão distribuídos nesses 10 volumes. Né, nesses 10 volumes. E tu tem preferência por algum desses 10 volumes? Eu sei que por enquanto estão prontos o da cultura alemã, italiana, portuguesa, não sei se japonesa já está pronto, mas algum te deu mais prazer de escrever? Eu vou ter que ser honesto com eles, na verdade todos. São todos filhos, né? São todos, exatamente. É um filho que a gente, né, larga para o mundo, assim. Mas o que me encanta em cada um deles, como eu disse, assim, é essa possibilidade da pesquisa. Porque ainda que seja uma literatura para um determinado público infanto-juvenil, diferente do que muitas pessoas imaginam, que escrever para crianças é simples, né? Não é simples, pela linguagem, e também por esse rigor de pesquisa, né? E a perspectiva que a gente tem do conteúdo. Porque eu digo que a coleção ela tem diferentes camadas, né, de possibilidade de se trabalhar. Ela pode ser trabalhada com o professor em sala de aula a partir do elemento justamente de mostrar o que é uma pesquisa, né? Aquelas informações que a gente traz ali ao longo da coleção foram fruto de pesquisa. Então, o professor pode, a partir disso, incentivar e ao longo dos textos, a gente coloca muitas dessas questões para os alunos. Né? Você na sua cidade encontra alguma referência arquitetônica desse tipo? Na sua família... fica a dica para os professores que estão assistindo, né? E tem acesso à plataforma para já pegar essas dicas e usar os livros e fazer o que tu está fazendo. Pode continuar. Eu só queria dizer que não dá para perder essa dica. É isso mesmo. Assim, então, uma das possibilidades de trabalho é incentivar com os alunos este olhar de pesquisa. Uma outra camada que eu acho sempre muito importante que quando a gente fala de imigrantes, a gente está falando daqueles que nos antecederam. E esse resgate da história familiar, de ouvir os avós, né, de ouvir essas histórias, eu particularmente acho isso fundamental. Né? Mas eu acho que a gente só se dá conta disso um pouco mais para frente na vida. Sim, e eu acho que a coleção ela nos ajuda, né, como todo o livro, como toda a literatura nos permite experiências a partir da leitura, né, que antecipam algumas situações. Então, quando tu lê um livro, tu tá vivendo aquele universo e tu tá te preparando para enfrentar aquele universo, de alguma forma. Então, quando nessa coleção a gente está trabalhando com toda essa história, né, de imigrantes que chegaram no final do século XIX, início do século XX, e ele carrega em cada um dos grupos muitas das heranças que no nosso dia a dia a gente encontra. Muitos dos livros trazem a influência na culinária. Quantos de nós, nas nossas mesas e festividades, não vamos encontrar elementos de uma culinária que nos remete a uma sabedoria de uma avó que reproduz aquele prato que era feito pelas avós na Europa, na África, em algum canto do Brasil. Então isso é uma outra camada da coleção que particularmente eu acho muito importante, assim, trazer a família, né, como parte do processo educativo. Porque isso, como professor, às vezes, a gente se dá conta, né, no nosso dia a dia da escola, que muitas famílias acham que cabe única e exclusivamente à escola o processo de formação, o processo educativo, como se a família tivesse separada desse processo.
essa coleção, em uma das suas camadas, ela convida as famílias para trabalhar junto esse processo, para reviver essas histórias. O aluno, com o professor em sala de aula, ele vai poder, instigado pelas questões que estão ali ao longo da obra, perguntar para os seus pais, ou mesmo para os seus avós. Tem uma participação. Da onde a família veio, né? Como é que chegou naquela cidade, como é que era aquela cidade, né? Quando a família chegou. Então essa perspectiva também, uma outra camada, de perceber o urbano como um espaço dinâmico, como um espaço em movimento, como um espaço que vai mantendo identidades culturais. A gente, em várias obras, fala muito sobre essa influência arquitetônica, seja uma influência arquitetônica francesa, por exemplo. E tu me perguntava antes o que tem, né, de interessante, assim, ou o que é interessante ao longo do processo, né, de escrita dessas obras, são essas descobertas enquanto historiador. Então, para cada volume, teve todo um processo de pesquisa, né, documentação, não é simplesmente vou escrever o que me vem na memória. Não, e de descoberta, né? Claro. E essas pesquisas vão levando a descobertas que... quando, né, chegava a essa situação, era o historiador, né, informando para o escritor: olha que interessante isso aqui. Tu sabia que, por exemplo, o Brasil tem o maior monumento de arte déco do mundo, feito por projetistas franceses, que é o Cristo Redentor. Então são coisas que estão no nosso dia a dia que nós passamos, né? Os olhos, né, da arquitetura das cidades, a influência francesa muito forte na arquitetura, ou quando a gente, por São Paulo, né, o Edifício Itália. Bom, aquilo ali é literalmente um monumento à imigração italiana em São Paulo. Então, esses elementos de descoberta, né, e aí buscar a história e resgatar, porque também isso foi um cuidado que a gente teve, assim, de resgatar a influência enquanto grupo, né, mas também enquanto pessoas. Quem nessa comunidade italiana, quem na comunidade japonesa, quem na comunidade francesa contribuiu para essa construção, né, do Brasil. E essa construção de Brasil é essa construção que eu diria assim multinacional, né? Porque aquilo que a gente tem como grandes referências de Brasil ou grandes símbolos de Brasil, nós encontramos na participação dessas diferentes comunidades, dos povos. Sim, é uma soma de todas essas comunidades. Uma soma, né? Exato. E tu também é especialista em América Latina. Essa coleção engloba alguma coisa de América Latina ou não? Não, ela foi pensada num primeiro momento assim para falar sobre a formação, né, do povo brasileiro. Nossa gente é só Brasil, é nossa gente aqui mesmo. Ainda que algumas das referências que a gente traga ali, né, elas já nos colocam, e isso eu acho que é interessante também, porque no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de nos reconhecermos como latino-americanos. Eu costumo dizer que a gente é indicado como latino-americano quando a gente vai para a Europa. Né? E aí a gente perde aquela identidade só de brasileiros, porque lá nos dizem, vocês são latinos, vocês são latinos-americanos. E aqui a gente tem essa dificuldade. Porém, em alguns desses volumes, por exemplo, quando a gente fala do volume que traz a imigração espanhola, a gente tem que lembrar que no início da história brasileira, né, boa parte do que hoje chamamos Brasil pertencia à Espanha, né, pelo Tratado de Tordesilhas. Então a gente está falando de Porto Alegre, mas se a gente pensar assim, todo o caminho que a gente percorre de Porto Alegre até Laguna, Santa Catarina, tudo isso era território espanhol. O Tratado de Tordesilhas, pelas indicações, que a gente muito estuda na escola. Exatamente, passa onde hoje é Laguna. Então a gente, tudo que está, né, se a gente olhar para um mapa tradicional, tudo aquilo que está abaixo de Laguna, né, vindo em direção ao sul, tudo isso era terra espanhola.
né? Então, essa nossa... esse lado oeste do Brasil, vamos dizer assim, ainda que não tenha efetivamente uma ocupação de grandes cidades por parte dos espanhóis, teve, né, em algum momento da história, essa influência. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem todo o fenômeno das reduções jesuítico-guaranis, que elas são um projeto capitaneado pela monarquia espanhola, com os jesuítas, mas em nome da monarquia espanhola. Então, se a gente for pensar a formação do nosso Estado, né, e dessa ocupação do Estado, ela está muito vinculada à história espanhola. E se tu tivesse que apresentar nós, brasileiros, para estrangeiros, como é que tu apresentaria? Quais são as características principais que tu diria da nossa gente? E aí eu acho que é um ponto, tu fez a provocação de América Latina, e eu acho que esse é um ponto interessante. O Brasil, como América Latina, se tornou um grande ponto de encontro, né? Se a gente for buscar na literatura, aí é o historiador falando, né? na historiografia dos grandes pensadores latino-americanos, certa vez foi dito que aqui surgiria uma outra raça de pessoa. Porque, na verdade, esse continente, ele foi um continente que reuniu todos os demais. Então, nós temos a presença muito grande de povos originários, aqui em diferentes culturas, desde aquilo que a gente chama as altas culturas mesoamericanas, astecas, maias, incas, até grupos de caçadores-coletores que são os indígenas do grupo pampiano, por exemplo, os minuanos, aqui na região do Pampa. Nós tivemos uma grande presença de comunidades africanas, né, tanto no Brasil quanto na América Latina, e nós tivemos a presença europeia e asiática também. Então, a composição do povo brasileiro, ela se dá neste grande, né, encontro de grupos. Uma diversidade imensa. Uma diversidade imensa. Então, talvez essa pudesse ser uma das grandes identidades ou uma forma de apresentar o Brasil. O Brasil é onde as pessoas se encontram. Eu tenho a sensação que quem é brasileiro não se vê como latino. Eu morei nos Estados Unidos por 7 anos e nesse período, engraçado que muitas vezes quando eu ia em algum lugar e tinha que preencher algum documento, tinha destacado se eu era latina e em diversos lugares se eu era brasileira. Eu sou latina e sou brasileira, mas tinha as duas opções. Então, e não sei se eram lugares de brasileiros, mas as pessoas fazem essa diferenciação. A que tu atribui isso? Por que as pessoas não brasileiras não se enxergam tanto como latinas? Tu acha que tem a ver com a língua? Porque aqui a gente fala português e nos países vizinhos falam espanhol? Tem a ver um pouco com a língua, mas eu vou além. Porque se a gente for pensar, o português é uma língua latina. Então, não é a diferenciação, porque tanto o português quanto o espanhol, nós estamos falando de línguas latinas. Sim. Então, ainda assim, teríamos a confirmação dessa latinidade. Sim. O que existe, e isso é o historiador, de novo, falando, e como eu trabalho com a América Latina, eu já fiz também essas pesquisas. O nosso processo de constituição enquanto Estado nacional, enquanto país, ele respeitou um processo um pouco diferente dos demais países da América Latina. E nessa construção, nós fomos criando certas diferenças para além da língua. E isso foi nos distanciando, de certa forma. Um exemplo claro, quando, vamos pensar assim, a América Latina se torna independente, todas as outras regiões da América Latina se constituem como repúblicas. O Brasil é o único que se constitui como um império, como uma monarquia. Então, naquele momento, enquanto
boa parte deste continente estava tentando se afastar de um modelo político europeu, que eram as monarquias absolutistas, o Brasil reafirma isso com a presença de um descendente desta monarquia europeia. Então isso, historicamente, causa um estranhamento e uma preocupação em relação ao Brasil. Para além disso, a gente tem também, a gente está falando, né, do final do século XVIII, quando começam os processos de independência na América, mas principalmente no século XIX, onde se imaginava que o grande modelo de civilização e de cultura era a Europa, né? E se desconsiderava de uma forma preconceituosa todas as demais culturas. Então, o que se buscou? Se voltar, né, se direcionar para a Europa. Este olhar brasileiro era: vamos olhar para a Europa e reproduzir o que temos de civilização. Inclusive na educação, né? Inclusive na educação, exato. Então a gente tem muita influência francesa. No processo de educação. E se colocar de costas para a América Latina era uma forma de tentar reafirmar essa herança europeia e desconsiderar, né, uma realidade e uma herança muito forte, que é, aí eu não diria de América Latina, mas eu diria de Abya-Yala, que é como os povos originários aqui do continente chamam a região. O território de Abya-Yala. O nome de América Latina vem, vamos dizer assim, é importado, né? Nós assumimos uma identidade com um nome que fala mais sobre a Europa do que propriamente sobre as comunidades que aqui se formam. Então a gente tem, ao longo do processo de formação, uma série de elementos, né, que vão fazendo esse distanciamento do Brasil em relação à América Latina. O próprio livro didático, né, a gente estava falando também sobre educação e já escrevi artigos científicos sobre isso, né, contribuem, porque se a gente pegar de uma forma bem simples, assim, pega um livro didático ou uma coleção de livros didáticos de história, tu vai ter lá os capítulos de história geral, os capítulos de história do Brasil e alguns pouquíssimos capítulos de história latino-americana. Então, de alguma forma, tu está dizendo pro teu aluno... Sempre dando as costas. Tu está dizendo, Brasil é alguma coisa, América Latina é outra. Tu não tem uma discussão, né, ou um debate, ou uma apresentação, né, de fatos que integram essa história brasileira com a história latino-americana. É sempre algo à parte. E como professor de história, o que te seduz mais? O presidencialismo ou a monarquia? Eu diria que o presidencialismo, porque eu acredito que as pessoas, eu ainda acredito nas pessoas. E a gente precisa, né? Pelo menos tentar. E eu acredito justamente isso, assim, tu ter a capacidade de escolher os teus governantes é melhor, do ponto de vista desta concepção social, do que tu ter uma única família imposta há séculos e, que tenha um descolamento. Eu tenho várias experiências como pesquisador de América Latina por comunidades de povos originários, desde o México, Chile, né? Já estudei vários modelos de sociedade, modelos de educação dentro dessas sociedades. E é muito interessante aquilo que esses povos originários nos ensinam. Ou o que eles praticam, se nós vamos aprender ou não. Sim, é outro assunto. É um outro assunto. Mas, por exemplo, eu tive numa comunidade no extremo sul do México, certa vez. Essa comunidade tinha um sistema de educação próprio. Eles escolhiam seus representantes, seus chefes políticos, sempre em coletivo, não era uma liderança personalista. E era a comunidade que escolhia quem seriam os professores dessa comunidade. Então, isso nos traz um sentimento de coletividade, de responsabilidade social
grande. Então, nós temos responsabilidade social sobre a organização. Agora, escolhiam com base no quê? No desejo de cada um? Na possibilidade, na capacidade, por exemplo, na escolha eles chamam lá promotores de educação, eles não chamam professores. Eles chamam os promotores de educação, são aquelas pessoas que têm um conhecimento, por exemplo, estamos falando de comunidades indígenas, Sim. De técnicas agrícolas, que têm um conhecimento sobre tanto a língua original, nessa região onde eu estava, a língua é o Tsetal. Eu aprendi a falar uma palavra em Tsetal, Rokolawal. Que significa? Obrigado. E tinham um conhecimento de espanhol, porque eles tinham também essa preocupação em ensinar a língua espanhola, mas preservar a língua. Então, tinha uma série de critérios, né, de ter uma responsabilidade junto ao grupo, né? Então, são critérios que trazem a comunidade como um todo para o processo. E faz todo mundo participar. Então, assim, difícil é escalar num mundo como no nosso, no tamanho do Brasil, por exemplo. Sim. Mas é isso, assim, como... Mas são legais os exemplos. Como a gente diz, assim, a gente acredita nas pessoas. Sim. Né? E existem, né, situações, mundos que são possíveis de serem construídos, né? Claro, e aí cabe, dentro do processo educativo, né, nós construirmos essa educação, que seja uma educação mais coletiva, menos individual, né? E, bom, aí a gente entra em debates, né, da área da educação, assim, que são enormes, né, que nosso processo educativo, né, traz como heranças. Anthony, e tu como professor de história, como todo professor de história, tem um papel fundamental na vida de cada aluno que passa por ti. Como é que tu lida e como é que tu ensina os alunos? Porque eu, como eu estava te comentando antes da gente começar a gravar, eu tive uma professora de história que me marcou muito. Não lembro de todos os professores que eu tive na vida, mas essa professora de história eu lembro muito, porque eu ficava muito encantada com tudo que ela dizia e ela tinha o poder de mudar o que a gente pensava, os alunos. Hoje, olhando para trás, eu concordo com várias coisas que ela falava e discordo de várias outras, porque eu acho que não era papel dela dizer o que ela dizia e emitir a opinião dela com relação aos fatos. Então, e as pessoas são intensas, né? As pessoas gostam também de colocar a sua opinião e não necessariamente fatos. Como é que tu ensina isso para os teus alunos e como é que tu lida com isso para colocar de fato o que é história, o que é documentado, o que tem dados, versus a tua opinião? Como eu te falei, assim, antes eu tive uma trajetória, né? Eu hoje completo 30 anos de sala de aula. Já são alguns caminhos percorridos na educação, tanto de educação básica quanto do nível superior. E ao longo desses 30 anos, o que sempre me deixou muito feliz foi que eu consegui manter um pé na educação básica, na sala de aula, e um pé na academia. Seja como pesquisador, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja como professor de curso de pós-graduação, mas sempre, né, me mantendo em escola. Hoje, eu consigo, felizmente, numa mesma instituição, aliar as duas coisas. Sou professor do Colégio de Aplicação da URGS e dou aula no mestrado profissional em ensino de história da URGS. Mas ao longo da... Desculpa, mas o aplicação é maravilhoso, né? É muito bem visto por todo mundo, né? A educação da escola mesmo, a aplicação é excelente, né? E porque eu acho que ele consegue, e aí a gente vai estar construindo a resposta para a tua pergunta, ele consegue justamente colocar isso, a produção de conhecimento,
que vai ser oferecida para a educação básica a partir daquilo que é a produção de conhecimento científica em diferentes áreas, né? Ou em todas as áreas, eu diria. Então, assim, o que eu gosto de trazer para o meu aluno em sala de aula? E aí é uma imagem que eu sempre construo, assim. Eu digo que a minha versão como professora, ela sempre ensinou para a minha versão de pesquisadora que ele tem que ser objetivo. Que não pode ser um daqueles textos acadêmicos que ninguém vai ler, rebuscados, que ninguém entende. E a minha versão de pesquisadora diz para a minha versão de professora do rigor que é a produção de conhecimento. E a responsabilidade na transmissão desse conhecimento. Então, a aula de história, ou o que eu busco como aula de história, é mostrar para os meus alunos uma das formas de produção de conhecimento científico. Porque a história nada mais é que uma das ciências. Então, para a produção desse conhecimento científico, existem métodos, existem documentos, existe uma fundamentação teórica, e que sim, o espaço da sala de aula de história pode ser sim, e no meu entendimento deve ser o espaço de confronto de ideias, de diversidade de ideias. Agora, essas ideias, elas precisam vir embasadas nessa ideia da documentação. Né? E como é que a gente avalia, como é que tu vê hoje as documentações não falando do passado, mas falando do presente, olhando para o futuro, as documentações que estão sendo feitas hoje, porque hoje tem muita fake news, hoje em dia cada um escreve o que bem entende, cada um lança um livro dizendo o que bem entende. Como é que isso vai ser no futuro? Como é que a gente vai contar essa história no futuro com tantas narrativas e tantas possibilidades hoje de cada um falar o que bem entende, tendo comprovação, não tendo, tanto faz. As pessoas hoje têm essa veia de fazer isso. Então, como é que tu vê isso daqui para frente? Uma das coisas que a gente debate, ao longo da graduação em História e depois como pesquisador, nós debatemos muito sobre a escrita da história. Né? Eu acho que talvez a história seja uma das áreas que mais reflete sobre o seu próprio ofício. Né? E uma das coisas que nós temos, né, na história é que o texto histórico que é produzido, ele é uma narrativa. É uma narrativa que tem método, baseado em fontes, mas ele não pode ser tomado como uma verdade absoluta. Ele não é um conhecimento dogmático. Senão ele seria conhecimento religioso, que é a religião que trabalha com dogmas, não a ciência. Então, da mesma forma que nós fizemos em relação a outros momentos da história, com outras documentações, como tu falou assim, nós estamos num mundo que a nossa documentação hoje para análise é a documentação, muitas vezes, deste mundo virtual. Isso. Enquanto historiador, nós vamos apresentar essas diferentes narrativas que estão colocando ou estão sendo colocadas nesse dia a dia. E para o historiador, num determinado momento, mais vale entender qual é o impacto da narrativa, o impacto social da narrativa, do que propriamente se aquela informação é verdadeira ou falsa. Porque independente de ser verdadeira ou falsa, a informação ela vai gerar um efeito social. Ela pode gerar, vamos imaginar, uma crise política. Como historiador, qual vai ser a minha preocupação? Vai ser analisar se a informação ou a frase que foi dita, ela tem um fundo de verdade ou não? Depois do episódio acontecido, essa ideia do fundo de verdade ela acaba desaparecendo, porque ela gerou um efeito, que esse é o efeito concreto que vai ser analisado. Exatamente. Então, o papel do historiador não é necessariamente ir atrás e tentar ficar validando, né, se a informação é verdadeira ou não, mas é entender o que aquela narrativa naquele momento produziu. Eu até posso, eventualmente, né,
vamos lá, alguém publicou algo, uma notícia, e como historiador eu vou buscar outros documentos e vou dizer, olha, essa notícia foi uma notícia que não condiz com a documentação que eu tenho, mas o efeito que ela produziu é um efeito concreto. Eu, como historiador, vou também precisar me debruçar sobre o efeito concreto que mesmo uma notícia falsa produziu. Então, a notícia não tem tanta relevância assim, uma vez que ela... Não é que não tem tanta relevância, tem, porque ela causa situações que vai depender do que está escrito, vai depender da narrativa, vai para um lado ou para o outro, independente de ser verdade ou não. No meu doutorado eu pesquisei o discurso jornalístico. Meu doutorado é na área de história, mas eu busquei fazer uma análise dos discursos jornalísticos. O que eu buscava ali, como historiador, não era necessariamente saber se aquela manchete ou conteúdo daquela reportagem ele tinha o fundo de verdade. O que eu estava tentando entender era qual era o processo daquele conjunto de notícias que eram apresentadas, o que ia causar, como ela refletiu na sociedade, sobre os grupos que eu analisava à época. Agora, no mundo atual, o quanto tu acha que as notícias de jornalistas, por exemplo, influenciam tudo o que está acontecendo? Porque então eles podem fazer a narrativa que quiserem, sendo verdade ou não, e a gente precisa analisar os fatos do que aquela notícia levou. Porque isso tem um pouco de... hoje os jornalistas têm muito mais opinião. O jornalista hoje não é um jornalista que está narrando a história que está acontecendo. Claramente, seja para um lado ou para outro, levando para o lado político, os jornalistas hoje têm lado. Como é que tu vê isso como professor de história, como uma pessoa que analisa a história? Qual é o impacto disso ao longo do tempo? Eu sempre penso que a gente acaba se perdendo, vamos dizer assim, aonde focar o nosso ponto. Vou dar um exemplo que é da área da educação para a gente voltar nesse ponto que tu coloca. Muitos acabam criticando, por exemplo, o uso de tecnologias na educação. Agora, obviamente, a questão da proibição do celular, todo esse quadro que ele forma. Eu costumo dizer, olha, os meus filhos utilizam o celular. Ninguém vai voltar a mandar carta. Ninguém vai voltar a mandar cartas. Porém, eu como pai, eu preciso saber ocupar o período que o meu filho não está com o celular. Eu acho que essa é a grande questão. O meu filho mais novo, adora futebol. E adora cânticos de torcidas latino-americanas de futebol. E isso ele só tem acesso em função de uma mídia como o celular, que permite ele ir para o Equador, para a Colômbia, para o Paraguai, ver essas manifestações e me mostrar. Eu, como pai, ao invés de demonizar o celular, eu consigo dizer para ele o seguinte, olha aqui, Pedro, essa música aqui que eles estão cantando, na verdade eles tiraram de uma música do Fito Paz. Vem cá, vamos ouvir no vinil que eu tenho aqui, o que é o original dessa música. Aí ele larga o celular. Sim. E aí tu tem esse tempo de qualidade. Então é saber como conduzir essa ferramenta. Não deixar que a ferramenta assuma o teu lugar. Por que eu estou dizendo isso? A mesma coisa do jornalismo. Eu não posso deixar que o jornalista assuma um lugar que é meu de pensamento crítico. Tu falou assim, hoje em dia os jornalistas são muito mais identificados com um lado ou com o outro. Eles sempre foram. Se a gente pegar o jornalismo do século XIX, tu tinha claramente, nos editoriais dos jornais, o jornal A Federação defende qual modelo político. Então nós tínhamos muito claro
cada corrente política... Mas tu acha não, porque tu é historiador, estuda e sabe, sempre foi tão aberto e declarado? Foi muito mais aberto do que a gente teve durante um tempo. Entendi. Eu acho que nós temos, assim, dois pontos. Tá. Nós temos um determinado momento da história onde o jornalismo atendia, sim, a grupos específicos. Tá. O jornal O Abolicionista, né, tu sabia exatamente o conteúdo que teria. O que vinha naquele jornal. Se a gente voltar, por exemplo, da coleção também... Porto Alegre produziu um dos maiores jornais de língua alemã de todo o país, o Deutsche Volgansblatt. Era um jornal publicado em alemão gótico, em Porto Alegre, para atender toda a comunidade germânica. Ele atendia a comunidade germânica. Ele era publicado em alemão. Então não tem nada mais engajado do que tu, né, ter este tipo de jornalismo. Depois de um tempo, se a gente pegar as diferentes correntes dos meios de comunicação de massa, se criou a ideia de que o jornalismo seria neutro. Então, após esse momento altamente identificado, se criou a ideia de que o jornalismo seria neutro, que ele só iria relatar a verdade dos fatos. A gente sabe que isso não existe. Né? Que em qualquer episódio, o fato de... nós estarmos assim posicionados, se eu te perguntar o que tu está vendo e eu relatar o que eu estou vendo, é o ponto de vista. Sim. Tu vai estar falando a tua verdade, tu está vendo o que está atrás de mim, e eu estou vendo a cidade de Porto Alegre na minha frente. Né? Então, assim, dizer que é neutro, não. Todo relato que se faz, ele é de um ponto de vista. Né? Independente se for mais engajado com uma questão política ou uma questão econômica do que outra. O que talvez hoje esteja se abandonando para alguns também, porque quando a gente fala ou quando tu fala assim, jornalistas, não sei se todos são jornalistas. Talvez alguns sejam comunicadores apenas, né? E aí tem uma confusão desse campo, e eu acho importante porque a gente volta, né, àquilo que tu me perguntou sobre o papel do historiador. O historiador tem um rigor, né? O jornalista de formação, ele também tem um rigor. Um comunicador, ou simplesmente alguém hoje que abre um microfone e tem opiniões sobre... Sim. Eu não chamaria de jornalista. Sim, então, porque não é. Exato, então a gente... mas eu acho que a gente... alguns que são jornalistas estão assumindo esse papel. Eu vou relatar, vou fazer a minha narrativa... Do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Eu sou jornalista e eu me formei nos Estados Unidos. E lá eu tive diversas cadeiras sobre como reportar sem dar a minha opinião. Reportar o que eu estava vendo, o que eu estava entendendo, mas sem colocar a minha opinião. Então, nós tivemos diversos exercícios em diversas cadeiras diferentes, que eu tinha que dizer o que era, e identificar em jornais o que de fato era fato e o que era opinião. Então, nós éramos treinados a isso. Aqui também é assim? Eu não sei como está hoje a formação. Não sei, na verdade, tu é historiador, não sei nem por que mas é interessante, assim, eu acabei... Porque a conversa vai levando... Sim, eu acabei estudando muito dessas teorias do jornalismo. E muitas das teorias, né, do jornalismo que eram utilizadas aqui na academia vêm dos Estados Unidos, Europa. E aí, como historiador, porque também daí é o historiador olhando para esse campo que se forma... E aí eu vou pegar o exemplo que tu traz, ainda que tu tenha toda uma técnica sobre como reportar um determinado episódio, né, vamos dizer assim, isento da tua opinião, antes de tu reportar esse episódio, tu teve uma escolha de reportar esse episódio e não outro. Eu conheci uma pessoa que ele brincava quando a gente ainda lia jornais, assim, aquela forma física tradicional, ele abria e dizia assim, vamos ver o que não está acontecendo hoje. Era uma forma, né, crítica que ele tinha, porque é isso, o que eu tinha nas páginas de um jornal
Era um recorte do recorte do que tinha acontecido no dia anterior. Sim, já foi. Já foi. Né? E assim, a seleção, né? Tem uns textos sobre teoria do jornalismo que falam, vamos ver o que cabe na página do jornal. O caber na página do jornal significa não só a diagramação, mas aquilo que cabe enquanto linha editorial de um jornal. Né? Então, por mais que, eu vou descrever este copo com esta água, eu estou fazendo uma escolha de descrever esse copo, e não uma situação que está acontecendo aqui do outro lado. Sim. E isso já é um posicionamento que eu assumo. Sim. E isso é o historiador olhando e dizendo, é um posicionamento que se assumiu. Sim. Bom, o pessoal está me dizendo aqui, eu já vi, eu estou controlando o tempo, mas o pessoal está avisando que a gente já passou do tempo. Muito obrigada, adorei conversar contigo, Anthony. Edson Anthony, mas eu sei que te chamam mais por Anthony, né? É um prazer aprender, desviei um pouco do assunto que a gente tinha, mas é muito interessante, eu sou apaixonada por história, adoro conversar com professores de história, fazia uma aula de história com o Bruno Biazzetto, ele nem mora mais aqui, e nem eu, na verdade, mas eu adorava, eu acho sempre muito interessante ouvir e aprender, porque sempre tem coisas pra gente desenvolver mais o pensamento crítico e aprender, afinal de contas, né? E eu acho que isso também é uma das formas que a gente tem de trabalhar com a coleção, que o conhecimento, ele não está segmentado, como muitas vezes a gente tem que encarar, né, numa sala de aula ou mesmo numa universidade, com cadeiras, com disciplinas. O conhecimento ele se dá dessa forma, de forma integrada, o que alguns diriam transdisciplinar. Então a gente está falando de história, mas a gente está falando de literatura, mas a gente está falando de jornalismo. Então eu acredito nessa forma de produção de conhecimento. É muito legal, é muito mais leve. Sim, né? Muito mais prazeroso. Bom, foi um prazer te receber, então muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.